Pessoal, mais uma vez, boa noite. Prazer em recebê-los aqui, alguns de fora. Está vendo aqui, essa foto não me faz jus, não, porque eu estou muito careca na foto aqui. Não pode um negócio desse, né, Isaías? Tem que mudar esse esquema aqui. Nós já conversamos, uma vez passada, sobre locação. Naquela ocasião, eu falava sobre uma notícia que tinha sido divulgada através de uma decisão, e que foi muito difundida, decisão judicial, que o fiador, o imóvel do fiador não seria mais passível de penhora, se fosse o único imóvel. Então, nós tivemos uma palestra explicando que não era bem assim, que era uma decisão equivocada e que, de fato, felizmente para nós que administramos imóveis, essa decisão não se consolidou, foi, quando analisada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, essa decisão caiu por terra e o único imóvel do fiador é, sim, penhorável. Tínhamos também uma súmula, e que é uma súmula, é uma decisão reiterada dos tribunais, do STJ de Brasília, que é a última matéria, é a última instância em matéria abaixo da Constituição infraconstitucional. E essa súmula dizia que, findo o prazo original do contrato de locação, estaria o fiador desobrigado. E era uma decisão, era uma súmula absolutamente contra a lei, porque a lei é de clareza meridiana, a lei do inquilinato, ao falar no artigo 39 que, seja qual for a garantia das locações, ela se estende até a devolução das chaves. Felizmente, o STJ mudou o entendimento também. Ele foi complementado, o STJ. Alguns ministros foram se aposentando e os ministros dos estados, os desembargadores dos estados foram nomeados ministros e, por consequência, já é pacificado no âmbito do STJ o entendimento de que o fiador, salvo expressa disposição em contrário, prevista no contrato, ele se responsabiliza pelas obrigações até a devolução das chaves, conforme está na lei. Então, sobre o aspecto de fiador, de garantia locatícia, nós estamos tranquilos com referência à fiança, que, no meu entendimento, ainda é a melhor garantia. Este cartão da Caixa Econômica é uma sugestão, eu, sinceramente, acho bastante difícil de ser implementado. É como o seguro-fiança, que também tem um custo elevado e, por consequência, atrapalha a contratação. Mas o presidente Viana falou desse cartão entre o corretor e a Caixa, e o corretor não, o inquilino e a Caixa, que depois o inquilino passaria esse cartão na imobiliária e estaria garantido. Eu acho estudo de locação já há mais de 30 anos, e eu acho a formatar esta garantia bastante complicado. Apesar de ser uma ideia inovadora, isso ainda é um projeto, é uma mera ideia, tem os seus prós e os seus contras, mas ainda não temos essa disposição. Então, com referência à fiança, a gente pode ficar tranquilo que o fiador é responsável pelos débitos até a devolução das chaves. E a nossa palestra envolve também a ação. Nós, corretores, a maioria de nós, administramos imóveis. E, para isso, existe um regramento, tanto na esfera do CRES e do COFES, que é o Conselho Federal, quanto na esfera jurídica do Código Civil, tratando a respeito de administração de imóveis. Muitas pessoas entendem que, eu já escrevi alguns artigos, até comentários, às vezes, desairosos, que eu estava querendo trazer a função de administrador de imóveis apenas para o corretor de imóveis, se o advogado tem condição também de administrar imóveis. Mas a função é privativa não, mais se adequa à nossa profissão de corretor de imóveis do que a de advogado. Advogado é outro departamento, tem que ter conhecimento jurídico, sim, mas o corretor, sendo especializado na administração, ele tem condições de desenvolver com muito mais contento, porque ele vive o mercado, ele alia preço de mercado, a avaliação mercadológica, com
o seu conhecimento técnico. Então, nós vamos dar uma passada a respeito de administração de imóveis, pontuando as especificidades, ou seja, cada responsabilidade que nós, enquanto administradores de imóveis, temos, que às vezes a gente desatenta, não fica atento para esses detalhes e acabamos nos complicando. Eu trouxe até, copiei até uns acórdãos do Tribunal em São Paulo, que envolve, logicamente, eu não vou dizer nome de imobiliária, mas envolve imobiliária de Araçatuba, que foram apenadas, receberam pena, multa, por problemas envolvendo a administração de imóveis. Acerca do tema locação em si, nós temos três, falando rapidamente, vou chovendo uma olhada para uma porção de gente, nós temos três espécies. Isso nas minhas aulas, né? Eu dou aula na Toledo já há 11 anos. Eu, quando chego da luz, já escrevo: por favor, desliguem o celular, né? Para evitar. O meu não está aqui, não. Deixa eu falar bobagem, daqui a pouco está aqui, toca, eu vou passar vergonha. Pois bem, temos três espécies, tá, de locação. A que nos interessa é a locação urbana, né? Dentro dessa urbana temos três. Agora é o delegado que está mexendo com o celular? Está desligando. Pois bem, locação residencial, locação não residencial e locação comercial ou industrial. A locação residencial é aquela para moradia, né? Indivíduo aluga o imóvel para ele morar. Houve alguns espertinhos que fazia contrato de locação comercial quando o imóvel era destinado à residência, apenas para que, no vencimento do contrato, pudesse retomar o prédio sem ter de se enquadrar na lei do inquilinato. Mas esta fraude, você dar o contrato como se fosse comercial e ele, na realidade, sendo residencial, isso é facilmente comprovável, basta que o inquilino comprove que ele reside no imóvel para que esta fraude, tentativa de enganar a lei, caia por terra. Temos, então, a locação não residencial, que não é comercial, não residencial. Locação para médico, advogado, dentista, corretor de imóveis, imobiliária, são esse tipo de que não pratica atos de comércio. Essa é a locação não residencial. E a locação comercial ou industrial, envolvida num tópico de locação empresarial, que tem um regulamento também. Todas essas espécies de locações, têm o seu regulamento numa única lei. É a lei principal, a lei que se aplica à locação. É a Lei 8245, de 18 de outubro de 91, com vigência a partir de dezembro de 91. Que até hoje, a gente escuta, às vezes, ou lê, nova lei do inquilinato. A lei de 91 não é nova, já está meio velhinha, mesmo em matéria jurídica. Para fins de... O que mais nos interessa, e as principais dúvidas que eu tenho, que as pessoas telefonam, perguntam, passam e-mail, consultando, é com referência a prazo de contrato. Existe uma lenda que o contrato de locação residencial não pode ser inferior a 30 meses. Né? Pode ser até de um mês, de 15 dias, de um dia. A lei não proíbe locação com menos de 30 meses. Existe uma circunstância jurídica, uma característica, uma consequência jurídica, se o contrato for inferior a 30 meses, e outra se o contrato for de 30 meses ou mais. Qual é a diferença? É que, no primeiro caso, ou seja, se o contrato for de 24 meses, for de um ano só, para retomar o prédio, para que o proprietário do imóvel consiga o despejo do inquilino, ele precisa motivar o pedido para uso próprio, se ele não tiver outro imóvel,
ou se tiver, está alugado e tal, para descendente ou ascendente, para reforma, e a lei fala o mínimo, reforma que resulte numa ampliação de no mínimo 20% da área útil do imóvel. Daí, porque se for um apartamento, já não, essa hipótese está fora. Então, se for locação com menos, residencial com menos de 30 meses, para retomar é preciso motivar, se enquadrar na lei. Se o contrato de locação, um contrato só, não a soma de vários, um contrato só, for de 30 meses ou mais, vencido o prazo do contrato, o proprietário pode pedir a desocupação. Com base em quê? Com base no vencimento do contrato. Tá? Então, por isso que a gente faz contratos, eu mesmo faço da minha empresa de 30 meses, e aí, quando quem não quer, a gente coloca uma cláusula no contrato, que é de 30 meses, mas permitindo a desocupação após o primeiro ano, desde que comunicado, imobiliário, aquela coisa toda, coloca algumas cláusulas para que o inquilino comunique à empresa. Então, essa possibilidade de retomada do prédio, se for de 30 meses ou mais, vencido o prazo, pode retomar. Hoje teve uma consulta no escritório, o pessoal até criticando bastante uma imobiliária, dizendo que a gente toma partido, que a mulher toma partido do proprietário e tal, a respeito de contrato vencido. Ele foi informado, não sei por quem, ele falou que foi um advogado, não mencionou o nome, que o contrato residencial vencido, ele se prorroga e fica valendo inteiramente conforme foi contratado. Eu disse, não é bem assim. Não, o contrato se prorroga sim. Vencido o contrato de locação, tanto residencial quanto comercial, ele se prorroga automaticamente. Mas por tempo indeterminado. A lei fala prazo determinado, eu acho que é uma tecnia, porque prazo pressupõe um período certo. Eu digo tempo indeterminado porque, vencido locação residencial, ele se prorroga, não por mais 30 meses, se for de 30 meses, se prorroga por tempo indeterminado. E aí qualquer uma das partes, o inquilino ou o proprietário, pode denunciar o contrato, pode notificar a outra parte, dizendo que vai sair em 30 dias, ou o proprietário notificar o inquilino pedindo a desocupação em 30 dias, sem nenhum problema. Já se o contrato, o inquilino permanecendo no prédio, ele vai continuar pagando aluguel normalmente, com os reajustes legais, e se o aluguel estiver defasado, após 3 anos de vigência do contrato, o proprietário pode ingressar com uma ação chamada ação revisional para adequar o aluguel a preço de mercado. Isso é uma situação tranquila. Então, a locação residencial que permite a retomada é aquela celebrada, retomada sem justa causa, pelo simples vencimento do prazo, é aquela celebrada pelo prazo de 30 meses ou mais. Ou então aquela que vigora há mais de 5 anos. Então, se a locação já vem, seja ela verbal ou escrita depois venceu e ficou por tempo determinado, depois de 5 anos de vigência da locação, também o proprietário pode retomar sem justificar. Ele pede a desocupação, dá 30 dias, através de uma carta dirigida ao inquilino. Essa carta essa notificação tem que ser feita, e a prova dela, que ela foi ultimada, compete ao proprietário. Por isso que, às vezes, manda uma cartinha, quem assina o AR não é o inquilino, e aí depois ele vai na justiça dizer que ele não foi notificado, porque quem assinou a carta o AR foi a empregada, que jogou fora, qualquer coisa. Então, essa notificação, a melhor coisa a fazer é via cartório. Faz uma carta em 3 vias, encaminha para o cartório de títulos e documentos, o cartório vai fazer a notificação do inquilino e certificar que foi entregue uma via, e quem certifica tem fé pública. Então, com referência à locação residencial em linhas bastante amplas, bastante largas, seria isso, ou seja, o inquilino tem o direito de permanecer no prédio
enquanto cumprir o contrato, durante o prazo do contrato, contrato de 30 meses, contrato de 12 meses, contrato de 40 meses, pouco importa, durante a vigência do prazo, não existe hipótese de o proprietário retomar o prédio. O contrato estando em vigor, o proprietário não pode retomar. Mas eu pago multa, vou pagar uma multa e eu quero que ele saia. Ele sai se quiser. A lei chamada Lei do Inquilinato. Por quê? Porque ela protege, né, está aqui o Diário Oficial com a lei, ela protege o inquilino. Então, a lei não permite que o dono, pode acontecer, vamos simular uma desgraça, já que está caindo avião, está chovendo, derrubando as coisas. O proprietário tem um imóvel só, o que ele mora e ele alugou o outro, esse imóvel dele vem a desabar, tem uma tempestade, ele não tem para onde ir e tem um imóvel alugado. Mesmo em casos extremos, ele não pode pedir a desocupação. Pode pedir, não pode exigir a desocupação. Já, por outro lado, o inquilino pode, sim, desocupar o prédio antes do vencimento, pagando a multa pactuada no contrato. Essa multa sempre proporcional ao tempo descumprido. A gente vê contratos de locação com cláusulas, que seja qual for o tempo, a multa é devida integralmente, sempre 3 aluguéis. Nos meus contratos, eu coloco 3 aluguéis por ano de vigência. Então, no contrato de 30 meses, a multa é de 7 aluguéis e meio. Não existe vedação legal para estipular a multa, apesar de os tribunais entender que a multa, por analogia a outros preceitos da lei, seria de 3 aluguéis, mas não existe esta vedação. A multa pode ser de 3 aluguéis ao ano, sem nenhum problema. A lei fala que o inquilino pode, pagando a multa, desocupar. E a lei fala mais com referência ao inquilino. Se a desocupação, durante o prazo do contrato, for em decorrência de mudança de local de trabalho, de mudança de cidade, desde que o inquilino notifique a empresa, o proprietário, ou a imobiliária que o represente, ele estará, com 30 dias de antecedência, ele estará isento de pagar qualquer multa. Então, a lei nitidamente protege o inquilino. Não entendi? Vínculo empregatício. Se ele for funcionário público ou for empregado particular, se for transferido, ele comunicando ao proprietário que ele está se mudando em decorrência, comunicando e provando, né? Eu tive alguns casos, a pessoa prova com uma declaração do próprio empregador, com firma reconhecida, dizendo que ele é empregado e que ele está sendo transferido para tal lugar. Então, ele estaria isento de pagar multa. O artigo 4º da lei prevê isso aí. Então, por exemplo, existem algumas injustiças. Eu já escutei essa expressão várias vezes. A lei, realmente, ela é muito... a lei deveria ser uma balança, né? Representar a justiça, com pesos iguais. Não. Mas a lei do inquilinato, a lei protege o inquilino, como a lei do parcelamento do solo urbano protege o comprador de lote, como a lei de defesa do consumidor, o Código, protege quem? O consumidor. Então, por disposição legal e com base na Constituição, existem alguns microsistemas que são protetivos. E a lei do inquilinato ela é protetiva ao inquilino. Tanto é que a própria lei especifica de nulidade, fulmina de nulidade, qualquer cláusula que objetive, por meios transversos ou meios menos lisos, digamos assim, qualquer cláusula contratual que procure burlar a lei já diz que ela é nula de pleno direito, artigo 46 da lei. Então, colocar qualquer dispositivo querendo dizer que o inquilino concordou, que ele é maior, ele é capaz, por consequência, ele contratou, ele tem que cumprir, se for contrário à lei, esse dispositivo ou qualquer cláusula, não há o que se tentar, o que você pode muito, quando muito, é dizer para o inquilino, olha, você assinou, e tem um aspecto moral, um aspecto de palavra, de fio de bigode, aquela coisa toda, mas legalmente, se essa disposição contratual for contrária à lei, essa disposição é nula, não tem validade jurídica. Porque, volto a dizer, a lei é a lei do inquilinato, protege o inquilino.
vai em desacordo com a lei. A lei fala que não é permitido, não é? O que a lei fala com referência? Se a lei fala que exigir por motivo de locação ou sublocação qualquer quantia acima do aluguel dos encargos. Então, o tipo legal, mas a pessoa pode dizer, não, eu não quero pedir favor para ninguém, quero pagar um ano antecipado. Não tem nenhum problema, paga um ano antecipado, tá? Coloca, faz um recibo, frisando que foi por iniciativa dele, que conhece o que dispõe o artigo 43, inciso 2 da Lei do Inquilinato, dizendo que não se pode, mas não foi exigido, foi iniciativa dele, inquilino, sem nenhum problema, pode ser feito sem necessidade de outras cautelas. Basta frisar isso aí. Já recebi 48 meses de aluguel antecipado de um advogado, frisei isso no recibo, foi pago, ele fez uma proposta, o dono aceitou, eu estava no meio só, acompanhando, e foi feito um recibo, sem nenhum problema. Depois ele tentou, no final, eu posso dizer advogado, que eu sou advogado, então estou falando mal da minha própria categoria, se for o caso, mas isso não é falar mal, é falar a verdade. Ele tentou uma espécie de chantagem, não é? No final, porque ele não queria repintar o prédio, que ele podia exigir não sei o quê. E eu falei para ele, você pode exigir o que você quiser. Agora você vai repintar o prédio, sim. Já mandei carta para o fiador, já apertei e tal, porque é o tipo de procedimento que a gente não pode... Se você tem segurança no que você faz, você não tem que se submeter à vontade ou à chantagem de quem quer que seja. Tá? E eu até depois falei para ele, você envergonha a categoria a qual eu pertenço, advogado. Né? Ainda bem que não foi ex-aluno meu. Mas queria fazer chantagem. Então, não tem nenhum problema, pode-se receber, sim, antecipado. A mesma coisa eu faço, mudando um pouco o que prevê a lei, com referência à caução em dinheiro de 3 aluguéis. Eu levei tinta anos atrás, aí aprendi, fiz um contrato com caução e fiz o depósito como manda a resolução, né, que tem que ser depositado aqueles 3 meses de aluguel, depositado numa conta poupança conjunta em nome do locador, proprietário, e do locatário, do inquilino. O sujeito amanheceu, anoiteceu e não amanheceu, vazou e tirou, esmerilhou a casa e ficou lá. Tinha algumas contas de água, de luz, IPTU, e além dos danos no imóvel. E eu, naquela ocasião, isso há 20 ou mais anos atrás, falei, bom, isso é tranquilo, eu entro peço para o juiz um alvará, né, judicial, para eu levantar esse dinheiro, que está em nome do proprietário, em nome dele, e a gente, pelo menos, abate um pouco o valor desse prejuízo. E entrei com o alvará. E esse negócio de advogado nunca perde causa, eu já perdi muitas. E o juiz, né, indeferiu o pedido porque não tem base jurídica. Eu teria que ingressar com uma ação de execução, né, o meu cliente ingressar com uma ação de execução contra o inquilino, que sumiu. Por ele estar em lugar incerto e não saber, tinha que ser citação via edital, que já encarecia. E depois que saísse, né, no final, se eu tivesse ganho de causa, tinha tudo para ganhar. Naquela ocasião não tinha tutela antecipada ainda, não cabia. E depois disso aqui, aí sim o juiz ia me autorizar a movimentar a conta. Por quê? Porque ele não podia me dar um alvará antes de ter um processo de execução, antes de acabar a execução. Então, quer dizer, só para citar o indivíduo, já ia uma grana, um edital. Conclusão que eu faço hoje, raramente, muito raramente, aceito essa caução de 3 aluguéis. Muito raramente. Tem lá, citando lá, uns 4, 5 casos. Mas aí eu coloco no contrato que ele, inquilino, autoriza que aquela caução de 3 aluguéis seja depositada em uma conta poupança em nome do diretor, do administrador da imobiliária, tal, o senhor fulano de tal, RG número tal, essa conta ficando vinculada ao contrato, tá? Mas me autorizando no ato ali para que eu movimente essa conta em caso de atraso no pagamento do aluguel, que eu possa
notificar o inquilino para usar o dinheiro que está depositado, o aluguel para pagar o proprietário, notificar o inquilino para complementar o depósito em 5 dias, sob pena de infração. Já fiz isso, já foi para a justiça um caso que a pessoa alegou isso aí, que eu estava agindo em desacordo com a lei, o juiz entendeu que não, tranquilo, porque ele me nomeou, no contrato ele nomeou, ele autorizou expressamente eu depositar esse dinheiro na minha conta e movimentar esse dinheiro em caso de inadimplência, depois de certificado. Então, não teve nenhum problema. Então, são algumas... Quem vê meu contrato, tem até um amigo meu que falou, esse contrato seu é muito cabeludo, né? Esse contrato seu é muito negro, ele só vê o inquilino é obrigado, 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 obrigado. Falei, por quê? Porque a lei, né? A lei tem 80 e tantos artigos e protege de cabo a rabo o inquilino. Então, o contrato que eu faço tem que tentar proteger um pouco, né, o proprietário, proteger dentro da lei, proteger achando brechas, né? Tem muitas disposições que os tribunais entendem que está no livre-arbítrio do inquilino. Então, não seria cláusula nula. Mas, com referência à garantia da locação, voltando ao começo e complementando o tópico de locação residencial, eu ainda acho que a melhor garantia locatícia é a fiança. É a melhor garantia locatícia. Não pode haver dupla garantia. A lei chega a ponto de dizer que é crime, que é contravenção penal, exigir, por motivo de locação, dupla garantia, ou seja, calção mais fiador, fiador mais não sei o quê. Quer dizer, a lei fala que isso é crime. Que é contravenção penal, melhor dizendo, você exigir dupla garantia. Quando o inquilino esmerilha a casa, acaba com a casa, dá um mau uso nítido no imóvel, isso aí não seria... A lei não prevê essa conduta como criminosa, mas o Código Penal, né, tem uma figura típica prevista no artigo 100 e qualquer coisa, eu não sou penalista, que fala sobre o crime de dano, né? Se o inquilino age de forma assintosa, eu já abri processo contra o inquilino aqui por esmerilhar o imóvel, perdi no tribunal em São Paulo e parei, quietei o facho. Mas eu acho que se o inquilino, de modo absolutamente irresponsável, esmerilha o imóvel, acaba com o imóvel, um mau uso gritante, ele praticou um crime de dano, tá? Tinha que responder, mas isso não pegou porque não tem previsão legal. Já veja como a lei protege o inquilino. Se o proprietário pedir dupla garantia, a lei fala que isso é crime. Vai responder a processo, vai ter multa. A mesma coisa que a lei fala como figura criminal também, no caso de pedir o imóvel para uso de um descendente, por exemplo, e alugar esse imóvel para outra pessoa. Isso é contravenção penal, segundo a lei. Está sujeito o proprietário a pagar ao inquilino que foi despejado, a pagar de 12 a 24 meses o valor do novo aluguel. Veja bem a sanção que a lei impõe ao proprietário. Você pede a casa para morar, o filho vai se casar, você pede o imóvel que está alugado, que o filho vai se casar daqui 6 meses, a ação demora 1 ano e meio, nesse ponto o filho já casou, já foi morar no outro canto, o inquilino sai da casa, você não pode alugar. Senão dá retomada insincera, e você está sujeito a pagar até 24 meses de multa, diz a lei, revertida ao inquilino, ao que foi despejado. Veja que absurdo legal, né? Eu já perdi ações aqui, argumentando uma porção de coisas e tal, mas não teve jeito. Havendo o pedido, e esse pedido não precisa ser judicial, não, viu? Basta uma cartinha, o proprietário endereçar uma carta ao inquilino, pedindo para ele desocupar, que ele vai precisar do imóvel para uso de ascendente ou descendente. Se o inquilino sair, ele mantém a carta. Ele saindo, depois ele fica fiscalizando se o proprietário alugou para outra pessoa. Se alugar, ele
entra com ação. Além do processo crime, tem esta ação de até 24 meses o valor do novo aluguel, em favor do inquilino que foi despejado. Então, a lei, em várias passagens, ela é injusta, mas a gente já se cansou, se descabelou, eu até não tenho muito de descabelar, mas descabelou pensando por que a lei protege tanto o inquilino, tá? Mas a lei está aí, protege, então cabe a nós termos o cuidado de, nesta vontade, nessa intenção de proteger, de dar um pouco mais de cobertura jurídica ao nosso cliente principal, que é o dono do prédio, nós, administradores, temos que cuidar para que nós não cometamos crime. Porque, veja bem, a relação que existe entre o inquilino e o proprietário, eu estou dizendo, para não dizer o termo de lei, a lei fala locatário e locador, mas há uma certa confusão, então, para não ter, para fins didáticos, a gente fala inquilino e proprietário. Essa relação é uma relação de locação que tem a lei do inquilinato que se aplica a esta relação. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação entre locador, proprietário, e locatário, inquilino. Não se aplica o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Mas na relação entre a imobiliária, que administra, e o inquilino, e o proprietário, aplica-se, sim, o Código de Defesa do Consumidor. E esse código prevê várias sanções, e eu já tenho até aqui casos de situações, empresas da cidade, que foram multadas em 50 salários mínimos por dano moral causado a inquilino, causado a fiador. Por exemplo, negativação do nome junto ao SPC, a Serasa, etc. e tal. Tenham muito cuidado com isto. A relação entre nós, profissionais, ou entre nós, empresa, prestadora de serviço, e o proprietário, e entre nós e o inquilino, é uma relação de consumo. Por consequência, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90. Então, teve um caso aqui na cidade, que ocorrido em 96, há 10 anos, 11 anos, que a imobiliária negativou o fiador, junto ao SPC. Depois, o fiador pagou a dívida. E ela demorou 4 meses para dar baixa. Nesse ínterim, não sei se orientado por advogado ou não, esse fiador foi fazer uma compra nas casas pernambucanas. Isso está tudo no acórdão. E não teve o seu crédito aprovado, em decorrência de registro no SPC. E ele já havia pago. Ele entrou com ação de danos morais contra a imobiliária, alegando, entre outras coisas, o constrangimento, e o tribunal deu ganho de causa em 50 salários mínimos. Hoje, isso corresponde a R$20 mil quase. Teve outro caso envolvendo imobiliária, de dupla garantia na locação. Também teve processo crime. Mas 2 fiadores não significa dupla garantia, né? Não, dois fiadores não. Pode ter até mais do que 2 fiadores. Eu tenho alguns contratos que tem lá. Às vezes a pessoa tem renda, né, e não tem um imóvel para indicar. E a outra tem o imóvel, mas não tem uma renda. Aí coloca os dois para... Tá? E consta que eles são solidários, né, no contrato são solidários, independentemente da ordem de nomeação, da citação, e cada um responde de forma solidária. Até no caso de fiança, é bom que se frise o seguinte, tem decisões que consta lá, eu já vi alguns contratos, a maioria não, mas alguns contratos está lá. O fiador está falando de tal, e no final do contrato está o nome da anuência da esposa, que a fiança não pode ser prestada a não ser pelos 2 casados, né, marido e mulher, a não ser que se o regime for de separação de bens. O regime de casamento for separação de bens, aí pode um ou outro ser fiador. Caso contrário, se uma pessoa for casada no regime legal, que é o da comunhão parcial ou da comunhão universal,
e prestar fiança sem que o outro assine, a fiança é inteiramente nula. Não é que não, o fiador responde pela metade, porque é só metade que ele assinou, não. A fiança inteira é nula. E já vi alguns acordes no seguinte: nesses casos em que aparece o fiador, fulano de tal, no final aparece a mulher dando mera anuência, a morte do fiador, morrendo o fiador, fica a locação sem garantia. A mulher não foi fiadora, ela foi mera anuente. Por isso que nos contratos de locação é preciso constar fiadores, fulano de tal, qualificação, e sua mulher, fulano de tal. E eu coloco mais, coloco um parágrafo único na cláusula logo da parte da fiança, constando que a fiança é prestada por ambos os cônjuges de forma solidária, tá? De modo que a assinatura de ambos não se trata de mera vênia conjugal, mera autorização conjugal, e sim que ambos respondem, cada um deles, pela totalidade da fiança, até a devolução das chaves. Eu coloco isso para evitar, porque eu já vi acórdãos, não foi um, foram vários, em que a mulher compareceu apenas anuindo, morreu o marido, que era o fiador, a justiça desonerou a mulher, porque a fiança sempre é entendida como um contrato benéfico, um contrato que a pessoa presta para fazer um favor, né? Eu digo para os meus alunos, quando vocês forem convidados para serem avalistas ou serem fiadores, percam o amigo, mas não percam o amigo e o dinheiro. Porque, né, se for fiador ou avalista, vai perder os dois, o amigo e o dinheiro, porque não vai ter que pagar, e o cara não vai te pagar, e pronto. Já foi a amizade embora. Pois não. A respeito de danos no imóvel, a lei permite que haja uma vistoria, né? Vamos dizer, bimestral, semestral, mensal. A lei permite isso, fazer essa vistoria? Não. O que diz assim? Eu li alguma coisa a respeito, mas autoriza, né, o proprietário. Então, no final da locação, você pode fazer vistoria, e se o contrato de locação estabelecer a periodicidade esse espaçamento para fazer a vistoria, aí sim você pode, mas tem que ficar a inteiro critério do inquilino de marcar a hora que você faça a vistoria. E a gente sabe muito bem, quem mexe com locação sabe que o inquilino, antes de entrar na casa, barbaridade, não, o senhor pode ficar tranquilo, não tem nenhum problema. Depois que entra, você telefona, olha, eu queria fazer uma vistoria, porque o dono... hoje não. Não, mas só pode marcar a hora, não, de jeito nenhum. Hoje, nem pensar. Tá? Então, o cara endurece o jogo. Já tive, não muitas vezes, mas pelo menos uma meia dúzia de vezes, tive que entrar com uma ação no fórum, porque eu quero vistoriar o imóvel, que ele não deixa, e o contrato prevê que eu possa vistoriar, mediante aviso prévio, eu mando carta com AR de conteúdo declarado, não tenho resposta, aí entro com uma ação, vou com testemunhas no local, não me deixa entrar, ação com preceito cominatório. O que é isso? O juiz vai estipular uma multa por cada, desculpe a cacofonia aí, por cada dia que ele me impedir de entrar no imóvel. Aí eu volto lá, no imóvel com testemunho, e falo, agora, senhor, faça-me o favor, impeça-me de entrar na sua casa, tá? Você vai pagar uma multa diária de milão, de quinhentão, que o juiz estipular. Então, para vistoriar o imóvel, o contrato tem que prever a periodicidade. Eu acho, não, tem que ser colocada. Tem que ser colocada. Caso contrário, você vai vistoriar o imóvel na desocupação, ou então, se ele, de fora, externamente, aparentar danos, né, trincaduras, afundamentos, etc., aí você pode... Eu já tive casos que eu tive que acionar bombeiros, né, para ter condição de entrar, porque entra no fórum com uma ação de preceito combinatório, o juiz vai combinar uma multa diária, isso às vezes demora. E nesse espaço-tempo o imóvel vai para o beleléu. Então, e o inquilino às vezes não está nem aí. Tá? Então, pode ser feito isso sim, tem que prever. Caso contrário, você vai fazer a vistoria no final. Agora, com referência à vistoria, é preciso frisar que a lei dá direito que o inquilino exija, no ato da locação, um laudo de vistoria circunstanciado, com ênfase aos eventuais danos no prédio. Tá?
Tem muitos casos, às vezes, que a gente faz o contrato, consta que está tudo bem, os nossos contratos são assim, né? Eu declaro o locatário teve vistoriador de imóvel que recebeu em perfeito estado de conservação e assim mantê-lo sob pena... Os nossos imóveis são todos impecáveis, né? E, às vezes, não é bem assim. Às vezes, tem lá uma parte do reboco que está fofo, às vezes, tem lá uma infiltração, às vezes, o gesso da laje já caiu, etc. Então, a gente coloca que está em perfeito estado. Tá? Não se constrange, eu sei que às vezes é chato, mas de um inquilino exigir, né, eu quero uma vistoria no prédio, ele tem esse direito de uma vistoria, um laudo de vistoria, antes de ele entrar na casa, antes de ele assinar o contrato. Eu tenho conseguido contornar na minha empresa, dizendo que eu faço a vistoria em uma semana, em 10 dias, mas tem casos que não tem jeito, o inquilino exige, e é um inquilino bom, e então a gente já faz a vistoria. Só que fazer vistoria detalhada demora e tal, mas é um direito que ele tem. Por quê? Se ele assinar o contrato constando que o imóvel está em perfeito estado, declarando que está... e não tiver a vistoria, o ônus de provar, ao contrário, é dele, inquilino. Então, diz a lei, o inquilino, a jurisprudência, o inquilino tem o direito de pedir, de exigir que o senhorio, ou quem o represente, o proprietário ou a imobiliária, lhe forneça um laudo de vistoria o mais declarado possível, constando com ênfase aos eventuais defeitos. Se ele, inquilino, não exigiu isso e assinou um contrato constando que o imóvel estava em perfeito estado, ele tem a obrigação de devolver em perfeito estado. Tá? Então, para nós também podemos ser inquilinos, né, temos que ter esse cuidado também de não ficarmos do lado de lá. Então, se o inquilino exigir essa vistoria, é dever nosso fazer. Tá? Eu sei que antes de... Às vezes não dá para fazer e tal, mas você faça com a maior urgência possível, porque é melhor até para você evitar... Você tem um laudo de vistoria, tem empresas aí que tem 1.000 imóveis, 2.000 imóveis administrando. Que a gente, pelo menos, falam, não sei se tem tudo isso mesmo, mas vamos lá. Mas que tenha 500 imóveis. Como é que você vai, depois de 4, 5 anos, vai lembrar se, por exemplo, esse imóvel, o gesso... a moldura de gesso ela tinha ou não, se tinha suporte para papel higiênico, se a tampa do lavatório, do bidê tinha tampa ou não tinha, você não lembra. Então, para nós que administramos imóveis, é conveniente que façamos esta vistoria. Para nós é interessante. É um negócio que eu reputo de umas coisas mais chatas que você vistoriar, aquele negócio detalhado, detalhar, é demorado e tal, mas é muito conveniente. Pois não? Não é preciso, mas é conveniente que se assine. E no contrato consta que o fiador ele responde, além do pagamento do aluguel e dos tributos e dos encargos, também, tem que constar isso no contrato, ele responde também por eventuais danos. Porque o contrato de fiança sempre é interpretado de forma benéfica, ou seja, em caso de dúvida, decide-se em favor do dador da fiança, que é o fiador. Tem um caso aqui, que não é de Araçatuba, é de São José dos Campos, um caso envolvendo uma empresa administradora de imóveis que, no final, pelos danos, o estado deplorável que o prédio ficou, constatou, no contrato de locação, constou que o prédio estava em perfeito estado, aquela coisa toda, quando foi feita a locação. E depois, na desocupação, ficou um débito bastante grande de aluguéis e de encargos, IPTU, água e luz, de vários anos. Existiam aluguéis atrasados, 6 aluguéis atrasados. Existia... E danos no imóvel, o imóvel totalmente... O tribunal estava no lugar incerto, não sabido, e também condenou a administradora de imóveis a pagar o equivalente a 5% do valor do imóvel, apurado em perícia, por arbitramento, a título de composição de danos. Teve uma condenação do Cresce contra essa empresa, de São José dos Campos, mais 5% do valor do imóvel. Então,
Administrar imóveis eu acho que é um excelente negócio. Nos dá aí 10%. A gente sabe que tem empresas que às vezes cobram menos. Aí já entra o aspecto disciplinar. A tabela do Cresce, a gente fala a tabela do Cresce, a tabela da profissão, que é feita pelo sindicato e homologada pelo Cresce, prevê uma taxa de 6%, de 7% a 10%. Né? Tem quem faça administração a 5%, a 3%, eu já vi contratos assim. Está cometendo infração ética. Se for denunciado ao Cresce, tem que abrir um processo disciplinar e apenar, colocar multa, né, contra essa empresa ou esse corretor que estiver praticando preços abaixo daquele estipulado. Nós sabemos que tem casos que você abre exceção, a pessoa tem 10 imóveis, né, 20 imóveis, e te elege como administrador desses imóveis. Você dá um desconto e tal, mas, tecnicamente falando, nós não podemos trabalhar abaixo da tabela que o Cresce especifica, né, que o sindicato fez e o Cresce homologou. Mas sabemos aí, principalmente, fugindo um pouquinho, na área de venda, que tem, às vezes, eu sei como advogado, a gente fica sabendo, a pessoa comenta, cliente da gente, que a parte de venda, às vezes, pagou 2,5% ou 2% de comissão. Quer dizer, eu acho isso um absurdo, né? O indivíduo trabalhar por 1,5%, 2%, ou não, tinha que receber 5 mil, deu 1.000.000 para o cara e acabou. Isso é você realmente prostituir a profissão, né? Cada um sabe onde o calo aperta, né? Lógico, a gente sabe dos nossos, mas você não deve entrar numa corrida de ratos, né? Você tem que trabalhar procurando valorizar a sua profissão e não concorrer de forma totalmente desleal e prostituir realmente, com devido respeito às prostitutas, mas prostituir a profissão de corretor, que já não é lá muito bem vista. Hoje, mercê do trabalho do Cresce, do COFES, nós, corretores, somos convidados a participar de café da manhã na Caixa Federal, né, nos paparicam, né, mantém parcerias, mas eu sou da época de corretor ainda. Eu aparento ter uns 35, mas eu tenho mais de 50 já. Sou da época em que a Caixa Econômica Federal tinha afixado na parede: não admitimos intermediários. Corretor era bicho, mais do que cachorro. Tá? Então, mudou muito, mudou muito. Hoje nós somos respeitados, tá? Somos ouvidos. Por quê? Por trabalhos feitos aí por grandes profissionais. E ele não está presente, mas já disse isso a ele. Eu passei por vários presidentes do Cresce, enquanto conselheiro do Cresce, enquanto delegado regional. Mas o trabalho do Viana realmente é uma coisa fantástica, o que ele tem conseguido em prol da categoria. Tivemos vários outros presidentes que foram muito bons, mas o Viana se destacou. Talvez por ter sido delegado durante muito tempo e conhecer na fonte, como vocês vão conhecer, vocês, membros da delegacia, ver lá na fonte a origem da coisa, então ele fica com maior sensibilidade e, por consequência, decide mais em favor da categoria, em favor do bom senso, etc. Bom, com referência à locação residencial, depois a gente vai partir para uma fase de perguntas, mas a gente fica por aqui. Quero falar agora sobre locação empresarial, aquela que dá direito ao inquilino, vencido o prazo, ao inquilino, cumprido o que a lei determina, ele pleitear a chamada ação renovatória. É a chamada, conhecida como Lei de Luvas. A Lei de Luvas nasceu pelo decreto, no tempo de Getúlio Vargas, decreto 24.150, de 20 de abril de 1934,
E antigamente existiam várias leis, leis de luva, locação empresarial, lei que cuidava sobre locação de hospitais, asilos, etc., lei que cuidava sobre escola e tal. Ainda bem que com a nova lei, né, que saiu, não é nova hoje, mas saiu em 81, aglutinou todas as legislações numa só lei, que é a lei do inquilinato. Ela só não cuida da locação de imóvel rural, que aí é regido pelo Estatuto da Terra, a Lei 4591/64. A locação rural, não queira aplicar a lei do inquilinato, que ela não se aplica. Aplica-se o Estatuto da Terra e o Código Civil. Mas essa lei, a Lei de Luvas, ela vigorou durante quase 50 anos, isso década de 24, 150, e depois ela foi incorporada à lei do inquilinato, com a redação quase que idêntica. Foi uma lei muito bem feita na ocasião. Na época que o Caio Mário já foi chefe de gabinete do ministro da Justiça, e foi um grande jurista, morreu há pouco tempo, e ele que fez essa lei. O projeto de lei encaminhou para o Getúlio assinou. E vigorou, tanto é que ela foi quase toda ela reproduzida na lei do inquilinato atual. E é preciso, a gente tem muitas... Hoje recebi uma consulta, devido estar no prédio já há 8 anos. E ficou sabendo que o proprietário está querendo vender o prédio. Ele não tinha sido consultado ainda pelo proprietário, mas estava preocupado o que podia acontecer. Falei, bom, em linhas gerais, se você tiver, vou ser bastante prático, né? Se você tiver dinheiro para comprar, problema algum. Você tem a preferência na compra, né? Fala com o proprietário, estou sabendo que vai vender, quanto é, vamos negociar e compra, Zé Fini. Não tem dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho a mínima condição de comprar, que é um imóvel muito grande, muito caro, e eu não tenho a mínima condição de comprar. O que vai acontecer? O imóvel vai ser vendido. Eles vão pedir para você assinar uma cartinha de desistência. Se você não assinar, eles vão te mandar uma notificação, via fórum ou via cartório, te oferecendo o imóvel, nas condições assim, assado, de acordo com o artigo 27 da lei. E você tem 30 dias de prazo para responder, se você aceita ou não aceita. Não pode contrapropor. Eu aceito, mas o preço que eu proponho é tal. Não, isso aí é tido como desinteresse. Então, se o imóvel for oferecido por R$500 mil à vista, tá? Você não pode fazer uma contraproposta de pagar 500 mil em 10 parcelas de 50. Você aceita a proposta ou não aceita? Então, não vou ter condição, vou ser despejado. Vai ser despejado por quê? Mas me disseram que eu tenho um contrato de 5 anos, depois fiz um de 3 anos, já estou há 8 anos, que, vencido o prazo do contrato, se prorrogava automaticamente. Então, eu teria mais 3 anos, porque o último foi 3 anos, tem mais 3 anos. Eu falei, não, se prorroga, mas por tempo indeterminado. Então, eu não tenho como ficar, não tem se vender, se o imóvel for vendido, não é? Mas e o ponto que eu fiz? Eu peguei lá, eu gastei 80 e poucos mil na ocasião, estava caindo os pedaços, aí foi um órgão municipal que ocupou, tem uma ação que a proprietária ia ingressar contra a prefeitura para ser ressarcida do prejuízo que a prefeitura deu, aquela coisa toda. E eu gastei 80 e poucos mil, é um ponto muito conhecido, é referência. Então, estou sem proteção. Falei, quando entra em locação, né, tem 2 direitos. Um direito que decorre da lei do inquilinato, né? Outro direito que decorre da Constituição Federal. Então, vai pesar esses 2 direitos. E, evidentemente, o direito de propriedade, que decorre da Constituição Federal, ele prevalece sobre o direito contratual, que é o direito do inquilino decorrente de um contrato, de uma lei ordinária, uma lei abaixo da Constituição. Então, no choque entre os 2 direitos, o do proprietário e o do inquilino, prevalece o do proprietário. E, dentre os direitos que o proprietário tem, que a Constituição Federal garante, ele dispor dos seus bens livremente. Daí porque a gente briga tanto, né? De tempos em tempos aparece aquela ideia de vincular a escritura, o corretor assinar, senão não poderia passar a escritura, aquela coisa toda, né? Isso não foi emplacado, nem vai emplacar, enquanto a Constituição Federal garantir que o proprietário disponha dos seus bens livremente. Mesmo no primeiro contrato? Quem perguntou?
mesmo no primeiro contrato, vamos dizer, faz por 30 meses, o cara quer vender com 10 meses, um ano e tal? Sem problema. Pode exigir a saída. Quem comprou, não existe você pedir o prédio para vender. Eu quero que desocupe para vender, não. Quem comprar o prédio tem o prazo de 90 dias da escritura para notificar o inquilino que está lá, dizendo, olha, eu sou o novo comprador, sou o novo proprietário, a escritura foi lavada em tal data, o cartório foi registrado em tal data, matrícula número tal, e estou lhe dando um prazo de 90 dias para desocupar. Não desocupando, aí ele pode entrar com ação de despejo. Não quem vendeu, quem comprou. Quem comprou, artigo 8º da lei. Só depois da escritura. Tem que passar e registrar a escritura, a não ser que registre esse contrato. Se registrar o contrato, e o contrato contiver cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, também é possível você notificar o inquilino. Lá no fundo. O inquilino é obrigado a mostrar o imóvel, caso vai ser vendido, ele é obrigado a abrir a porta para poder mostrar para vender? Isso é uma maravilha, né? A gente chega, o inquilino não quer mostrar, mete a porta na cara da gente, você fala, o filho da mãe. Depois que for lhe dada a preferência legal, ele foi notificado, ou ele assinou um termo desistindo, raramente ele assina, ele fala, não. Eu mesmo, meus clientes falam, não assina, deixa o cara mandar via cartório, pelo menos aí vai obrigá-lo a passar pelo preço real, porque na notificação que o proprietário tem que queimar para o inquilino, diz a lei, ele tem que constar o preço, a forma de pagamento e o local onde ele pode ver a documentação, se existe algum ônus no prédio ou não. Então, por que os inquilinos às vezes endurecem o jogo? Não vou assinar desistência nenhuma, eu quero que você mande a carta, porque depois ele vai exigir que o proprietário, vai ameaçar, fazer a tal de chantaginha, né? Que o proprietário passe por aquele valor efetivo. E nós sabemos, né? Não no Brasil, mas num paísinho aqui perto chamado Suécia, lá o nego vende as coisas por 100 mil e passa por 40, por 50, por 35. Né? Aqui no Brasil, não, a gente vende por 100, passa por 100, exatamente pelos 100 mil, não passa por menos de jeito algum. Né? Então, o inquilino, de posse da carta, ele vai querer exigir isso aí. Né? Eu aproveito para dizer o seguinte, se ele não foi notificado, não deixa entrar, o proprietário não pode chegar lá com 3 ou 8 anos e falar, eu vou entrar porque a casa é minha. Não pode fazer isso. Ele vai ter que ingressar com uma ação no fórum, outra ação de preceito combinatório, porque o juiz estabeleça uma multa diária. Ele vai provar para o juiz que ele já notificou o inquilino, a preferência já foi, o prazo já passou, a lei fala que não se manifestando ou se manifestando contrariamente àquilo que foi estipulado com a nova proposta, a lei entende como desinteresse do inquilino, e aí ele é obrigado a deixar que o imóvel seja vistoriado por interessados na venda. Acompanhados de quem? Acompanhados sempre do proprietário. Ele pode exigir isso aí. Eu só deixo entrar aqui, no prédio que eu estou ocupando, o dono da imobiliária ou o corretor da imobiliária, desde que... E eu acho até certo isso. A gente até pede que o inquilino realmente só deixe entrar no imóvel. A gente força a barra, né? Olha, se não deixar, se não for agente, você não deixa entrar, não. Né? Então, deixa entrar para evitar que entre qualquer um, e aí pode entrar um bandido, um ladrão, como ainda há pouco falou o presidente nosso. Né? Então, ele é obrigado a deixar depois de notificado, ele tem que deixar, caso contrário, vai ter que entrar com uma ação de preceito combinatório. Tá? E aí sim, ele vai ter a obrigação de deixar entrar. E aí, pois não. Caso ele for notificado e realmente não tem intenção de comprar, tem alguma brecha para ele desistir do contrato e esvaziar a casa? Evacuar da casa e quebrar o contrato para ele deixar para vender? Não. Ele foi notificado, não tem intenção em comprar, a locação permanece. Quem vai retomar o prédio não vai ser quem está vendendo, vai ser o comprador que vai. Então, o proprietário não pode fixar para venda? Não pode, não existe. Depois que vencer o contrato de 30 meses, aí ele pode. Se for locação comercial, né, não residencial, vencido o prazo, tchau. Existe um caso, é bom frisar, estão vindo para cá, felizmente, várias empresas de fora, um caso em que você faz um contrato para uma pessoa jurídica
para que ela destine o imóvel para a residência de um empregado seu ou de um diretor seu, nesses casos, a locação é tida como não residencial. Apesar de o imóvel ser usado para fins residenciais, o fato de constar no contrato, como locatário, como inquilino, uma pessoa jurídica, o artigo 55 da lei fala que é locação não residencial. Considera locação não residencial quando o imóvel for alugado à pessoa jurídica, destinado para uso de um sócio titular ou empregado seu. É locação não residencial, por consequência, vencido o prazo do contrato, pode pedir a retomada, seja contrato de 12 meses, pouco importa, de 6 meses, de 48 meses, não tem nenhum problema. Então, os casos de pedir para retomar, o proprietário pediu o imóvel, durante o prazo do contrato, se o inquilino estiver pagando normalmente, não tem hipótese. Se ele estiver cumprindo o contrato, não existe possibilidade do proprietário retomar o prédio. Mesmo constando no contrato. Não existe possibilidade de pedir o prédio. Outra coisa, a renúncia à preferência na compra, ela tem de ser exercitada, se for o caso, quando a venda for estabelecida. Aqueles contratos que prevêem cláusula. O locatário, desde já, renuncia de forma direta e expressa e definitiva, irrevogável e retratável ao direito na compra desse imóvel, em caso de colocar... Isso não vale nada. Não tem nenhum valor jurídico. Isso é pacificado. Eu nunca vi uma jurisprudência dizendo que isso tinha validade. Sempre, inclusive dos tribunais superiores, na época que o Supremo julgava as ações de despejo, também, que essa cláusula é absolutamente nula. Tá? E, quando você força muito a barra, o juiz já pode olhar você com outros olhos, né? Já te olha meio... Quando o contrato é muito cabeludo, né? Como os meus. Então, o cliente lá que ela fez o contrato para 12 meses, venceu, ela não quis aumentar seu aluguel, o proprietário tudo bem autorizou, daí 6 meses nós aumentamos, ela concordou aumentar, agora faz 18 meses e ela não concorda em aumentar o aluguel, falou que não aumenta de jeito nenhum, que está bom demais e não quer nada. Agora notifiquei ela, deu prazo de 30 dias para pagar o novo valor. Certo. Agora, o que vai acontecer se ela não pagar? Despejo. O contrato prevê o reajuste. Tá? Não foi aplicado reajuste por mera liberalidade do proprietário. Isso não significa que não possa. O outro reajuste, você não pode acumular. Aquele que já passou, já passou. Não, veio lá 10%, não foi aplicado que não quis. Você não pode falar, não, agora veio 3,40, mais os 10, vai dar 13. Não pode. Aquele que já liberou. Agora, o novo contrato, o novo reajuste tem... Está vindo uma merreca, está vindo 3%, 3,5%, 4%, mas a obrigação do cliente é pagar. Eles ficam bravos e tal, né? Mas só isso, ainda bem para você que é só isso. Agora, para nós, que o nosso custo sobe 20% e nossa receita sobe 3%. Né? É uma loucura. Então, com referência a ponto comercial, só tem direito a ponto quem tiver contrato escrito, locação não residencial, locação comercial ou empresarial, que figure lá uma pessoa jurídica, com CNPJ direitinho, que tenha contrato, um contrato ou vários contratos escritos, ininterruptos, de 5 anos. A primeira condição é essa, é ser pessoa jurídica, social ou individual, se for o seu João dos Santos, que é dono do Bazar São João, CNPJ número tal, ele pode, também porque ele tem o seu CNPJ, pode entrar com ação revisional. Então, ele tem que ser pessoa jurídica ou equiparada, é o caso da individual que se equipara à jurídica, se não for pessoa jurídica, com fins lucrativos, já está fora, não adianta nem pedir. Então, daí já tira. Igreja, não pode pedir. Não pode pedir fundações, que são as pessoas jurídicas também. Partido político, que também é pessoa jurídica, não pode pedir renovatória. Então, tem que ser pessoa jurídica, direito privado particular. Tá? E tem que ter 5 anos de contratos, um contrato só, ou vários contratos que somados para ele faça os 5 anos. Vários contratos sem interrupção. Então, não pode ficar 1 ano sem contrato para pegar um outro contrato da frente e somar com o anterior aqui, ficou 1 ano sem contrato. Não pode. Tem que ser contratos ininterruptos.
Provando, então, que a pessoa jurídica, que tem contrato de 5 anos, escrito, que está no último triênio, está no mesmo ramo empresarial, não pode o indivíduo alugar um imóvel, no primeiro ano é um açougue, aí não dá certo, ele muda no segundo ano para uma quitanda. Aí não dá certo, ele fala, bom, acho que minha mulher vai mexer com um bazar. Aí monta um bazar. Não dá certo, ele monta uma padaria. Aí ele está atirando, ele não está montando ponto algum. A lei protege o ponto criado pelo inquilino. Não protege simplesmente por não estar lá tanto tempo, tem direito a alguma coisa. Não. Protege o ponto. Então tem que ser pessoa jurídica, ter contratos de 5 anos, um ou vários que sem interrupção somados, e estar no mesmo ramo de comércio ou de serviço nos últimos 3 anos, no último triênio, e aí vem ajuizar uma ação renovatória, ajuizar no fórum, através de advogado, graças a Deus. Ajuizar uma ação no fórum, né, no prazo de 12 meses, prazo máximo de 12 meses, até o prazo mínimo de 6 meses, antes do vencimento do contrato. Porque se ele esperar o contrato vencer, se esperar o contrato entrar no último semestre, já perdeu o direito. Ele sai de um local privilegiado, que dá direito à indenização, a ponto, e cai na vala comum da denúncia vazia. Então, tem que ajuizar esta ação no prazo máximo de 12 meses e mínimo de 6 meses antes do vencimento do contrato. Eu estou lá há 18 anos, mas seu contrato está vencido, Cristo. Venceu, acabou. Mas eu tinha direito? Tinha, o tempo verbal está certo, o pretérito imperfeito, tinha. Não tem mais. Por quê? Porque a lei lhe dá o direito, mas ela lhe impõe condições para você exercitar esse direito. Se você não exercitou como a lei lhe prevê, acabou, você não tem mais direito. Deixa de ter direito. Mas eu renovei 2 vezes, agora ele me prometeu, me garantiu. Eu tenho 10 testemunhas, ele jurou que ia fazer a renovação e agora não fez. E eu não tenho direito? Não tenho direito. Mas eu gastei lá, problema, o contrato fala que se incorpora. O contrato até de papelaria consta, né, que se incorpora, qualquer acessão ou benfeitoria se incorpora. E aí isso é passivo também, não significa que isso aí seja cláusula abusiva, de jeito nenhum. Se prever no contrato que as benfeitorias e acessões, é bom que frise isso, essa expressão acessão, benfeitoria é uma coisa, acessão, tudo junto, é outra coisa. Então, acessão é o quê? É construção, alguma coisa a mais. Benfeitoria, o que é? Trocar uma porta feia por uma porta de blindex, trocar o piso, isso é benfeitoria. Acessão, alguma coisa que se agrega. Tá? Então, se o contrato prevê só benfeitorias, que se incorpora, se ele fizer uma acessão, se ele fizer uma construção a mais, tá? Ele vai ter que ser indenizado, ele pode pedir indenização. Então, coloquem no contrato que se incorpora ao imóvel qualquer benfeitoria ou acessão, A-C-E-S-S-T-O-A-O, acessão. Essa acessão tem que ser autorizada pelo local. Tem que ser autorizado. Acessão, qualquer acréscimo desautorizado é clandestino, por consequência, a não ser, tem casos, a jurisprudência registra casos que tem, o dono ia todo mês receber o aluguel lá no local, tá, durante muito tempo, e depois de muito tempo ele foi pleitear isso aí que ele não autorizou. Aí o direito não pactua com abuso, né? Então, se ele ia receber todo mês e ele viu na frente uma construção, ficou muito quietinho, né? Tudo bem, depois é que isso. Então, você não pode alegar a própria torpeza, né? A vilania para você se beneficiar. Então, retornando, pessoa jurídica, social ou individual, contrato escrito de 5 anos, um ou vários que somados perfaçam 5 anos, essa soma chama acesse o tempo, a acessão, a soma do tempo. Mesmo ramo de comércio ou serviço nos últimos 3 anos, antes de entrar com a ação, ajuizar a ação no fórum, no prazo de 12 meses até 6 meses antes de vencer o contrato, propor, no ajuizamento da ação, o aluguel a preço de mercado, provar, com a inicial, que cumpriu de forma rigorosa o contrato que está querendo renovar, cumpriu como? Juntando, eu vejo alguma ação aqui, o cara junta 50 e tantos recibos de aluguel. Nada, basta juntar o último recibo de aluguel. O último recibo, porque diz o Código Civil de 1916,
e agora, em 2002, foi repetido. Que nas obrigações periódicas, você provando o pagamento da última, presume-se que as anteriores estão quitadas. Isso é de 1916. Até hoje, eu vejo advogados juntando 52 cópias de recibo, tudo autenticado. Quer dizer, é um absurdo. Então, provar que cumpriu o contrato, se o contrato então previsse, por exemplo, seguro contra incêndio, tem que juntar as apólices de seguros contra incêndio, que é falta grave. A falta de seguro contra incêndio, se o contrato prever, é falta grave, a não feitura do seguro da apólice. Provar que cumpriu, que pagou de forma religiosa os tributos, provar como? Juntando certidão negativa de tributos municipais, do IPTU, juntar na petição inicial. Provar que o fiador do contrato aceita continuar afiançando. E, gente, fiador afiança. Eu já vi corretores e vejo advogados falando, primeiro confundindo fiança com aval, depois dizendo que o cara afiou. Se afia, você afia a faca, né? O verbo é afiançar. Não, eu afiei para fulano de tal. Que afiou? Um corretor falando isso, agora falar corretor fala, eu tive que pagar a cinza do imóvel. Quer dizer, é a CISA, né? O Imposto de Transmissão Intervivos. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado com o nosso vernáculo pátrio, né? E, então, quem afiança, e o cara, há pouco tempo foi lá um professor da FOA, com todo respeito, a FOA é um centro de excelência, a Unesp e tal, aqui, excelência aqui no Brasil, é referência, dizendo que ele foi avalista do inquilino, tá? E o inquilino não pagou. Falei, em que banco que o senhor foi avalista? Não, na imobiliária. Não, então o senhor não foi avalista do inquilino. Você afiança o inquilino, você não avaliza. Avalizar não é um banco, você vai fazer um empréstimo, vou tirar para pagar e peço, Miguel, assina para mim aqui como aval. Aí ele pode assinar. Se assinar é louco, né? E vai perder o amigo e o dinheiro. E, então, o fiador, na ação que procura renovar o contrato, o inquilino tem que provar na petição inicial que o fiador está de acordo em continuar afiançando. Tem que dar uma declaração, ele e a mulher, se for casado, tá? Dizendo que eles têm conhecimento que o inquilino vai propor uma ação renovatória por mais 5 anos e que eles, fiadores do contrato original, se comprometem, estão de acordo em continuar afiançando o inquilino por mais 5 anos. E aí sim, com tudo isso provado, ingressar no fórum com uma ação, chamada ação renovatória de locação comercial, pleiteando a renovação por mais 5 anos, com base naquelas condições que ele previu na petição inicial. Aí fala, bom, então, se ele fizer isso, o dono é obrigado a renovar? Volto a dizer, o direito de propriedade decorre da Constituição Federal, do inquilino decorre de um contrato. A Constituição prevalece. Então, mesmo provando tudo isso, que não é fácil, o proprietário pode dizer, não, eu não quero renovar. Mas ele não quer por quê? Não, porque eu não quero, não existe isso. Ele se recusar porque ele não quer. É uma locação que tem um regulamento legal específico, a ação renovatória. Ele vai ter que dizer por que ele não quer. Não quer porque ele vai transferir, então a lei já vê as condições, já especifica, cataloga as condições que ele pode, chama exceção de retomada, que ele pode pedir a retomada. Que ele vai transferir para aquele local onde está o prédio um outro estabelecimento empresarial em nome do seu cônjuge, em nome do seu ascendente ou descendente, que já exista há mais de 1 ano. Tá? Mais de 1 ano. E que exerça ramo de comércio ou serviços diferente daquele que está sendo exercido. Então, não pode ser a mesma coisa. Eu entrei com uma renovatória há uns anos atrás, e o advogado do proprietário pediu a retomada, dizendo que lá era uma sorveteria, nesse local, lá no Planalto. E o advogado falou que ele, o cliente, através do advogado, mencionou que ele não ia renovar a locação porque ele ia montar uma sorveteria no local. E era sorveteria. Ou seja, o advogado falou, eu sou burro, né? E sentou em cima. Fez a caca e sentou em cima. Porque não pode, o mesmo ramo de comércio não pode, tem que ser um outro ramo.
Mas não pode nem ser parecido, nem assemelhado, diz a lei. Tem que ser um ramo diferente. Então, se o proprietário provar isso aí, que vai transferir para o local, o estabelecimento que existe há mais de um ano, que já está em nome dele, do seu ascendente ou descendente, ou em nome dele, o proprietário, ele pode retomar. Só que aí, esta ação, o inquilino vai ter 6 meses para desocupar o prédio, contados do trânsito em julgado. O que é isso? O processo sobe para o tribunal, fica lá 3, 4 anos. Quando voltar o processo para comarca de origem, aí vai começar a correr os 6 meses. E, mesmo assim, o proprietário tem que indenizar o inquilino pela perda do ponto de comércio. Se ele também é proprietário dizer, não, eu tenho uma proposta melhor, o inquilino está propondo pagar R$2.000, eu tenho quem paga 3, identificar lá o fulano de tal, a empresa tal, também com um ramo diferente. Nesse caso, a lei fala, bom, o inquilino tem preferência em cobrir a proposta. Não cobre, é despejado depois do trânsito em julgado. Sempre depois do trânsito em julgado, depois de 4, 5 anos. Isso se não subir o processo para o STJ em Brasília. Se subir é 8 anos, 8, 10 anos. Então, por isso que nós temos a obrigação de, quando formos fazer, eu tenho uma porção de casos assim no meu escritório, faz o primeiro contrato de 2 anos, por exemplo, o outro contrato de mais 1 ano, foi 3, o outro contrato de mais 1 ano, 4 anos de contrato. Para fazer o quinto, não faz. Não faz, fica sem contrato. Fica pelo menos 1 ano sem contrato. Pelo menos 1 ano. Para quê? Para que não dê direito do inquilino pleitear a ação renovatória e não dê a ele, de mão beijada, o fundo de comércio, o ponto comercial que você não vendeu. Tá bom, mas ele está lá há tanto tempo, coitado, eu quero continuar. Você vai continuar, pode continuar mais 10 anos, sem contrato. Eu espero passar 1 ano, 1 ano e meio, aí sim eu faço um outro contrato, que começa a contar tudo de novo. Então, nós temos a obrigação, que às vezes você causa um prejuízo sério ao seu cliente, em dar, não orientando, não se esqueça que entre nós e o nosso proprietário, o nosso cliente, o proprietário do imóvel, existe o Código do Consumidor. E ele, se ele provar que você, por imperícia sua profissional, por incúria profissional, por incapacidade, por desconhecimento, mas eu não sou advogado, então não se mete, acha que não tem capacidade, não se mete a administrar imóvel. Se não é advogado, não precisa ser advogado para você conhecer a lei, basta ler a lei, tá? E você, sabendo ler, você tem condição de entender. Se você der ao inquilino o direito a ponto, a fundo de comércio, você não avisou o proprietário disso. Eu tenho alguns casos que eu faço o 5º contrato, mas mediante autorização expressa do proprietário, eu constando que, com o 5º contrato, o proprietário está automaticamente dando direito ao inquilino de pleitear a renovação por mais 5 anos e também de indenizá-lo em caso de despejo. Já consto isso para não ter problema. Consto no contrato. Não, no contrato não. Quando eu for renovar, eu pego do proprietário a autorização escrita. Não. Se constar em contrato, o inquilino não adquire o direito de ponto e nem de luvas, independente do prazo de duração da locação. Não vale nada. É cláusula nula. Então, mas quando renova, bota lá, renova automaticamente por prazo indeterminado. Não está dando 5 anos aí. A condição que eu estou falando, para o inquilino ter direito a ponto, é que ele tenha contrato escrito e ajuize a ação no prazo de 1 ano até 6 meses antes de vencer o contrato. Se venceu o contrato, tchau. Ele poderia ter direito, não exercitou o direito em tempo hábil, pereceu o direito. Entendeu? Então, ele tem, se ele não tiver contrato escrito, deixou passar o tempo, pode estar lá 18, 20 anos que não tem direito. Simplesmente não faço. Não. Porque a lei fala que se prorroga por tempo determinado. Eu não estou causando nenhum prejuízo para ele. Aí sai. Eu não sei. Não, tem que ter contrato escrito. Deixa eu entender, quer dizer que o inquilino adquiriu o direito da ação renovatória. Então, qualquer motivo que o proprietário não aceite a renovação, para uso próprio, desde que não seja por aquela coisa toda,
ele vai ter que indenizar o inquilino? Não, tem algumas exceções. Para uso próprio, né, ele não tem que indenizar. Para reforma que resulte numa ampliação, a lei fala reforma substancial do prédio. É uma reforma que não vou trocar, vou pedir o prédio para reforma que eu quero trocar o forro. Não. É uma substancial. Substancial é uma reforma grande. Ele só vai ter que indenizar se 3 meses depois do inquilino sair, ele não começar a reforma e não ultimar a reforma num ano. Então, tem algumas brechas legais que ele não paga indenização. Mas tem que sujeitar, que na ação comum, ação de despejo comum, o recurso para o tribunal não tem efeito suspensivo, ou seja, o juiz decretou o despejo, você executa o despejo com auto suplementar, mesmo tendo recurso para o tribunal. Na renovatória, não, diz o artigo 72 da lei, apenas após o trânsito em julgado é que você vai correr os 6 meses que ele tem para desocupar. Então, às vezes, se ele correr a STJ de Brasília, ele fica 10 anos no prédio a mais. Fica 10 anos, 8, 10 anos no prédio, e você não pode. Só depois que voltar para o processo para a origem, é que você vai entrar vai notificá-lo para ele sair em 6 meses. Tem locações que têm surgido, que às vezes a pessoa, como se diz, vai montar o estabelecimento e ela, na negociação, ela propõe demolir o prédio, fazer a sua construção da sua empresa e, mediante a 10, 20 anos, renovável, e, digamos, como que a gente podemos, como eu posso falar, se alicerçar se no decorrer da construção, às vezes não sair do jeito previsto, e vir de alguma perda, e ele não quiser continuar essa construção. O contrato aí, contrato de arrendamento. Aproveitando o gancho, que eu vou continuar com ele aqui, eu tenho visto em Araçatuba muitas pessoas alugando terreno, casa, fazendo contrato por 10 anos e fazendo contrato de 10 anos. Aí, quando vencer esses 10 anos, ele vai ter direito ao... Não. Vencido o prazo, pode vencer 20 anos. Venceu o prazo, acabou, não tem direito a ponto. Ele só tem direito se ele entrar com ação renovatória. Tá? Eu até fiz alguns contratos recentemente, o pessoal de Birigui, né, que eu tenho alguns clientes lá, e o pessoal daqui também, para construir pizzaria. A pessoa tem um contrato, tem terreno, tá, e vai ceder esse terreno pelo prazo de 10 anos, tá, para o indivíduo vai construir alguma coisa. Como é que você se garante? Mas vai construir mesmo? Você tem que ter a planta aprovada, né? Tem que ver se o cara tem estrutura financeira, né? Tem que pesquisar isso, se não é um sonhador. E no contrato dá direito de o engenheiro ou arquiteto, da preferência do dono do terreno, acompanhar as obras, fazer um cronograma de obra muito bem feito, para cumprir, e constar no contrato uma cláusula penal muito séria, muito alta, em caso de inadimplência. Tá? Você tem que fazer esse contrato nesses moldes. Caso contrário, você corre o risco realmente de fazer, daqui 10 anos o prédio vai ser meu. Mas se o cara não faz, o cara empaca no meio do caminho, e daí como é que faz? Tem que prever caso de falência, insolvência civil, tudo isso tem que estar contratado, colocado no papel. E se a prefeitura, de repente, com um artigo maior, ela for, como se diz, querer tirar ali daquela área, fazer um paisagismo, alguma coisa aí vinculado à prefeitura. Tem alguma coisa, algum jeito do proprietário barrar isso daí? Não, o direito público, o interesse público sempre se sobrepõe ao interesse particular. Então, se eventualmente a área, o imóvel for declarado de utilidade pública para fins de apropriação, é preciso, você vai contestar aí esse decreto expropriatório, né, o interesse. Agora, se for realmente comprovado que ele precisa por causa de uma rua, por causa de uma obra fundamental, a prefeitura vai desapropriar, aí é um ente público, né, que está interferindo sobre um contrato privado. Aí tem que se prever no contrato que você faz também essa hipótese de desapropriação para fim de interesse público. Tem que ser previsto. Qual é a solução nesse caso? As partes voltam ao estado anterior, o proprietário paga um valor X por aquilo que está construído, porque voltar ao estado anterior não tem como, porque se já construiu, o que vai fazer? Vai derrubar, vai levar os tijolos embora? Não tem cabimento. Os ferros retorcidos, não tem por onde. Então, tem que prever uma possibilidade de como isso se resolve. Tá? Geralmente, põe que o proprietário pagará, geralmente, é uma hipótese, pagará 50% do valor
apurado em perícia do que está construído. Tá? E aí essa indenização vem para o proprietário para ele pagar essa pessoa, o inquilino. Mas tem tido alguns contratos, sim, Até teve um em Birigui que não saiu esses dias, porque a pessoa me telefonou, tem um terreno muito bom, mas o interesse, a pessoa ia construir para um posto de gasolina. Né? E ele falou, e daqui 10 anos eu fico, se eu não quiser mais esse posto, como é que eu faço? Isso não tem, é próprio para posto de gasolina, você não tem como. Então, é um contrato que, a princípio, não tem interesse o proprietário em fazer isso, porque você vai ficar vinculado a posto de gasolina. Porque se for um contrato, se você fizer uma construção para uma lanchonete, para uma churrascaria, para uma pizzaria, é um imóvel comercial que você pode mudar aqui e acolá. Agora, se for posto de gasolina, é característico posto de gasolina, né? Então fica difícil, às vezes não compensa. Esse contrato que a pessoa cede o terreno por um prazo de 10 anos e o prédio retorna ao proprietário do terreno, pode nesse contrato constar alguma coisa sobre o fundo de comércio aí? Já nesse contrato que ele vai construir? Ele, de qualquer maneira, ele tem direito a fundo de comércio. De qualquer maneira, ele vai pegar. E é o nome próprio esse contrato, não tem nome próprio esse que a pessoa cede o terreno? De arrendamento, contrato de arrendamento de imóvel com vistas à construção, incorporando o imóvel ao terreno, depois de um prazo certo. Pessoal, eu vi que está rareando aqui e acolá. Eu só peço uma atençãozinha especial no tocante a esse detalhe que, às vezes, a gente fica desconectado. O nosso trabalho, o nosso serviço, nós somos fornecedores de serviços. Por consequência, fornecemos a quem? Ao proprietário, ao inquilino, ao candidato a comprador, etc., etc. Vigora, então, nessa relação, é uma relação de consumo, porque a gente fornece serviço para um usuário final, que pode ser o dono, pode ser o inquilino, pode ser o candidato. Então, incide, como uma luva, incide o Código do Consumidor. E esse código, essa legislação, é muito usado nos tribunais para apenar, para impor pena, impor sanção aos prestadores de serviço. Por consequência, é sempre bom procurar participar de palestras, procurar se inteirar, às vezes pagar, fazer uma parceria com empresas para contratar alguém especializado. Não estou oferecendo meus serviços, tá? Não, graças a Deus não preciso disso. E ajudei muita gente nesses 30 anos, nesses 20 anos que eu fiquei no Cresce, sem remuneração, evidentemente. Eu ganhava o dobro que o Miguel ganha hoje. Ou seja, por isso que eu não preciso disso. Então, mas é sempre bom sanar dúvidas. Eu recebo lá vários e-mails, e não me preocupo em responder, tá, de colegas, de corretores e tudo mais, que já ficou 20 anos orientando gratuitamente, e eu fico lá meia hora para responder eu recebo alguns e-mails de dúvidas pontuais, e me coloco à disposição de vocês para responder essas dúvidas. Se vocês precisarem, mandem e-mail. Quem quiser anotar, meu e-mail é valmiadv, tudo junto, valmi com V sem R no final, valmiadv, de advogado, @terra.com.br. Então, tem dúvida alguma coisa? Manda um e-mail, relata a situação, que eu respondo. Às vezes o cara quer falar comigo e me toma lá 1h30. Eu tenho que cobrar consulta. Então, mandando e-mail, aí não, eu respondo na boa, sem nenhum problema. Tá? Aconteceu tal coisa. Tem um corretor que toda semana quase manda e-mail indagando alguma coisa que ele pode fazer e tal, sem nenhum problema. A gente responde na boa, porque a preocupação é, às vezes, você monta um patrimônio, tem um nome e tudo mais, por um deslize. Eu fiquei 20 anos no Cresce, eu posso assegurar que grande parte das infrações éticas decorre não da má-fé, decorre da ignorância, da falta de conhecimento. Tá? Então, às vezes, a gente quer demonstrar um conhecimento que não tem, tá? Ou quer entrar numa área que vai ficar chato, ficar perguntando. Nada disso. Pode perguntar. Se eu não souber, eu falo, não sei, vou estudar. É até uma consulta a mais, que eu aprender alguma coisa a mais. Tá? Sem nenhum problema. Eu agradeço a paciência de vocês e fico à disposição nesse e-mail ou por telefone, no meu escritório.